A paz do Senhor, meu querido e minha querida, tudo bem com você? Aqui estou eu mais um dia, Pastor Herman Temel, para darmos continuidade à nossa programação, ao nosso plano anual de leitura da Bíblia. E hoje nós vamos continuar lendo aqui sobre Salomão, tanto no livro dos Reis como no segundo livro das Crônicas. Você que está assistindo esse vídeo e ainda não se inscreveu, inscreva-se neste canal, isso me ajuda a levar a palavra de Deus para ainda mais pessoas. E além de se inscrever, também compartilhe e curta este vídeo. Tudo isso me ajuda tanto a crescer aqui na plataforma do YouTube, como a levar a palavra de Deus ainda mais longe para ainda mais pessoas. Você que recebeu o link desse vídeo compartilhado por alguém e ainda não assistiu os vídeos anteriores, é muito importante que você assista desde o primeiro vídeo. Para isso, você vai encontrar na descrição deste vídeo um link com toda a playlist, ou ainda você pode acessar aqui os cards e também terá o link da playlist completa para que você possa também assistir desde o vídeo de número 1. Amém? Então, vamos orar e logo depois vamos para a leitura de hoje. Feche seus olhos, curve a sua cabeça, é hora de falar com Deus. Senhor meu Deus e Pai Todo-Poderoso, é no nome santo e bendito do Teu amado Filho, Senhor Jesus, estamos mais um dia aqui reunidos para o nosso plano anual de leitura da Bíblia. Eu te peço que o Senhor venha a falar conosco através da Tua palavra, abrir o nosso entendimento e o nosso coração, para que possamos não só ouvir, mas possamos receber esta palavra e ela venha produzir grande fruto, grande resultado nas nossas vidas. Me instrui para instruir o teu povo e que verdadeiramente o teu nome ele venha a ser glorificado, Senhor. No nome de Jesus, que sejamos guiados por ti e pela tua palavra, para a tua glória, que assim seja feito. Amém, amados? Vamos então para o vídeo de hoje. Salomão construiu o seu palácio e levou 13 anos para concluí-lo. Ele construiu a Casa do Bosque do Líbano, de 44 metros de comprimento, 22 de largura e 13,5 de altura, sobre 4 fileiras de colunas de cedro e vigas de cedro sobre as colunas. A cobertura era de cedro, abrangendo as câmaras laterais em número de 45, apoiadas em colunas, distribuídas em 3 fileiras de 15. Havia janelas em 3 fileiras, uma em frente das outras, agrupadas de 3 em 3. Todas as portas e janelas eram quadradas, ficando umas em frente das outras em 3 fileiras. Depois, fez o salão das colunas, de 22 metros de comprimento e 13,5 de largura. Havia um pórtico de colunas diante dele e uma área coberta na frente do pórtico. Também fez a sala do trono, a saber, a sala do julgamento, onde Salomão julgava. Ela era revestida de cedro desde o chão até o teto. A casa em que haveria de morar, ele fez de outro pátio, atrás da sala do trono, e era uma obra semelhante à anterior. Salomão também fez uma casa semelhante à sala do trono para a filha de Faraó, que havia tomado por mulher. Todas essas construções eram de pedras valiosas, cortadas sob medida, serradas para o lado de dentro e para o lado de fora, e isso desde os alicerces até as beiras do teto, e por fora até o átrio maior. Os alicerces eram de pedras valiosas, pedras grandes, pedras de 4,5 metros e pedras de 3,5 metros. Por cima delas, pedras valiosas, cortadas sob medida, e cedros. Ao redor do grande átrio, haviam 3 fileiras de pedras cortadas e uma fileira de vigas de cedro. Assim era também
o átrio interior da casa do Senhor e o pórtico daquela casa. O rei Salomão enviou mensageiros que trouxessem de Tiro um homem chamado Hirão. Ele era filho de uma viúva da tribo de Naphtali e o pai dele, já falecido, era um homem de Tiro que trabalhava em bronze. Hirão era cheio de sabedoria, de entendimento e de ciência para fazer todo tipo de trabalho em bronze. Ele se apresentou ao rei Salomão e fez toda a sua obra. Hirão fundiu 2 colunas de bronze. A altura de cada uma era de 8 metros e um fio de 5 metros e 40 era a medida de sua circunferência. Também fez 2 capitéis de bronze para pôr sobre o alto das colunas. A altura de cada um deles era de 2,20 metros. Havia obra de rede e ornamentos torcidos em forma de correntes para os capitéis, que estavam sobre o alto das colunas, 7 para um capitel e 7 para o outro. Fez também romãs em 2 fileiras por cima e em uma das obras de rede, para cobrir o capitel no alto da coluna. O mesmo fez com o outro capitel. Os capitéis que estavam no alto das colunas tinham o formato de lírios, como na sala do trono, e tinham 1,80 metro de altura. Perto do bojo, próximo à obra de rede, os capitéis que estavam no alto das 2 colunas tinham 200 romãs, dispostas em fileiras ao redor sobre um e outro capitel. Depois, levantou as colunas do pórtico do templo. Tendo levantado a coluna da direita, deu-lhe o nome de Jaquim, e tendo levantado a coluna da esquerda, deu-lhe o nome de Boaz. No alto das colunas estava a obra na forma de lírios, e assim foi terminado o trabalho das colunas. Hirão fez também o mar de fundição, redondo, de 4,5 metros de uma borda até a outra, e de 2,20 metros de altura, e um fio de 13,5 metros era a medida de sua circunferência. Por baixo da sua borda, ao redor, havia ornamentos em forma de cabaças, 10 a cada meio metro. Estavam em 2 fileiras, fundidas quando se fundiu o mar de fundição. O mar de fundição se apoiava sobre 12 touros de bronze. 3 olhavam para o norte, 3 para o oeste, 3 para o sul e 3 para o leste. O mar de fundição se apoiava sobre eles, cujas partes posteriores convergiam para dentro. A grossura das paredes deste mar era de 4 dedos, e a sua borda, como borda de copo, era como uma flor de lírio. Nele cabiam cerca de 40.000 litros. Hirão fez também 10 suportes de bronze. Cada um media 1,80 metro de comprimento, 1,80 metro de largura e 1,30 metro de altura. Os suportes eram do seguinte modo: tinham painéis que estavam entre molduras, nos quais havia leões, bois e querubins. Nas molduras de cima e de baixo dos leões e dos bois pendiam grinaldas decorativas. Cada suporte tinha 4 rodas de bronze e eixos de bronze. Os seus 4 pés tinham apoios debaixo da pia, apoios fundidos, e ao lado de cada um havia grinaldas decorativas. A boca dos suportes estava dentro de uma guarnição, que media 45 centímetros de altura. A boca era redonda, como a obra de um pedestal, e tinha 67 centímetros de diâmetro. Também nela havia entalhes, e os seus painéis eram quadrados,
não redondos. As 4 rodas estavam debaixo dos painéis, e os eixos das rodas formavam uma peça com suporte. Cada roda tinha 67 centímetros de altura. As rodas eram como as de um carro. Os seus eixos, aros, raios e cubos eram todos fundidos. Havia 4 apoios aos 4 cantos de cada suporte, que com estes formavam uma peça. No alto de cada suporte havia um cilindro de 22 centímetros de altura. Também, no alto de cada suporte, os apoios e painéis formavam uma só peça com ele. Na superfície dos seus apoios e dos seus painéis, gravou querubins, leões e palmeiras, segundo o espaço de cada um, como grinaldas ao redor. Deste modo, fez os 10 suportes. Todos tinham a mesma fundição, o mesmo tamanho e o mesmo entalhe. Hirão também fez 10 pias de bronze. Em cada uma cabiam cerca de 800 litros, e cada uma tinha 1,80 m de diâmetro. Sobre cada um dos 10 suportes estava uma pia. Pôs 5 suportes à direita do templo e 5 à esquerda. Porém, o mar ele pôs ao lado direito do templo, para o lado sudeste. Depois, Hirão fez os caldeirões, as pás e as bacias. E assim, ele terminou de fazer toda a obra para o rei Salomão, para a casa do Senhor. As 2 colunas, os 2 capitéis redondos que estavam no alto das 2 colunas, as 2 redes para cobrirem os 2 capitéis redondos que estavam no alto das colunas, as 400 romãs para as 2 redes, isto é, 2 fileiras de romãs para cada rede, para cobrirem os 2 capitéis redondos que estavam no alto das colunas. Os 10 suportes e as 10 pias sobre eles. O mar de fundição com os 12 touros por cima. Os caldeirões, as pás e as bacias. Todos esses utensílios que Hirão fez para o rei Salomão, para a casa do Senhor, eram de bronze polido. O rei os fez fundir em terra barrenta, na planície do Jordão, entre Sucote e Zaretã. Salomão deixou de pesar todos os utensílios devido ao seu excessivo número, não se verificando, portanto, o peso do bronze. Salomão também mandou fazer todos os utensílios do santo lugar do Senhor: o altar de ouro, a mesa de ouro sobre a qual estavam os pães da proposição, os candelabros de ouro finíssimo, 5 à direita e 5 à esquerda, diante do Santo dos Santos, as flores, as lâmpadas, as tesouras de cortar pavios, também de ouro. Também as taças, os apagadores, as bacias, os recipientes para incenso e os braseiros, de ouro finíssimo, as dobradiças para as portas da casa interior, que é o Santo dos Santos, e as das portas do santo lugar do templo, também de ouro. Quando o rei Salomão terminou toda a obra que fez para a casa do Senhor, trouxe as coisas que Davi, seu pai, havia dedicado, a prata, o ouro e os utensílios. Salomão pôs tudo isso entre os tesouros da casa do Senhor. Nós vamos ver aqui então como mais coisas, da casa do Senhor vão ser feitas aqui a partir desse instante. Mais utensílios vão ser feitos e aí por diante, fazendo com que viesse a ser concluída então aqui praticamente toda a casa do Senhor, podendo assim então também Salomão mandar trazer os utensílios que Davi já havia preparado para colocar dentro da casa do Senhor, e tendo sido feito também o lugar dos tesouros, também pôde ser trazido o ouro, todas as coisas para a casa do tesouro da casa de Deus. Nós vamos ver então aí, mais uma vez, todo o cuidado em
preparar as coisas do templo, as coisas da casa do Senhor. Como também nós vimos alguns trechos onde ele fala da construção do seu palácio, da sua casa. Mas vamos agora aqui no segundo livro das Crônicas, capítulo de número 4. Nós vamos ler um pouco a respeito desse mesmo assunto, só que com um olhar diferente. Vamos ver aí algumas pequenas diferenças no texto. Vá comigo. Salomão também fez um altar de bronze de 9 metros de comprimento, 9 metros de largura e 4,5 metros de altura. Fez também o mar de fundição, redondo, de 4,5 metros de uma banda até a outra banda, de 2,20 metros de altura, e a medida da circunferência correspondia a um fio de 13,5 metros. Por baixo da sua borda ao redor havia figuras de touros, 10 a cada meio metro. Estavam em 2 fileiras e foram fundidas quando se fundiu o mar de fundição. O mar de fundição se apoiava sobre 12 touros de bronze. 3 olhavam para o norte, 3 para o oeste, 3 para o sul e 3 para o leste. O mar de fundição se apoiava sobre eles, cujas partes posteriores convergiam para dentro. A grossura das paredes deste mar era de 4 dedos, e a sua borda, como borda de copo, era como um fio de lírio. Nele cabiam cerca de 60 mil litros. Também fez 10 pias e pôs 5 à direita e 5 à esquerda. Nelas era lavado tudo o que se usava nos holocaustos. O mar de fundição, porém, era para que os sacerdotes se lavassem nele. Fez também 10 candelabros de ouro, segundo havia sido ordenado, e pôs no templo, 5 à direita e 5 à esquerda. Também fez 10 mesas e as pôs no templo, 5 à direita e 5 à esquerda. Também fez 100 bacias. Fez mais o pátio dos sacerdotes e o pátio grande, bem como as portas deles, os quais revestiu de bronze. E pôs o mar de fundição ao lado direito, para o lado sudoeste. Depois Irão fez as panelas, as pás e as bacias, e assim ele terminou de fazer a obra para o rei Salomão, para a casa de Deus. As 2 colunas, os 2 capitéis redondos que estavam no alto das 2 colunas, as 2 redes para cobrirem os 2 capitéis redondos que estavam no alto das colunas. As 400 romãs para as 2 redes, isto é, 2 fileiras de romãs para cada rede, para cobrirem os 2 capitéis redondos que estavam no alto das colunas. Fez também os suportes e as pias sobre eles. O mar de fundição com os 12 touros por debaixo. Também as panelas, as pás, os garfos e todos os utensílios que Irão-Abi fez para o rei Salomão, para a casa do Senhor, eram de bronze purificado. O rei os fez fundir em terra barrenta, na planície do Jordão, entre Sucote e Zereda. Salomão fez todos estes objetos em grande abundância, não se verificando o peso do seu bronze. Salomão também mandou fazer todos os utensílios do santo lugar de Deus, o altar de ouro e as mesas sobre as quais estavam os pães da proposição, e os candelabros com as suas lâmpadas de ouro puro, para as acenderem diante do Santo dos Santos, conforme havia sido ordenado. As flores, as lâmpadas e as pinças eram do mais fino ouro. Também os apagadores, as bacias, as taças, os incensários eram de ouro finíssimo, quanto à entrada da casa, as portas de dentro do Santo dos Santos e as portas do santo lugar do templo eram de ouro. Amém, amados? Mais um dia, então, de leitura encerrado. Aqui não tem muito para a gente explicar.
Você viu aí que são detalhes de como foi construído aí o templo, e não só o templo, como tínhamos visto, mas agora também os utensílios, aquilo que era usado no templo, onde os sacerdotes se banhavam, onde também eram banhados os animais, tudo que ia passar ia ser oferecido como holocausto. Amém? Amanhã voltaremos com mais leitura para a glória do Senhor. Desde já não esqueça de compartilhar esse vídeo, também curtir esse vídeo. Isso nos ajuda aí a crescer aqui na plataforma e levar a palavra de Deus para ainda mais pessoas. Amém? Forte abraço, a paz do Senhor, até amanhã e viva Ele, viva Jesus!